Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso da Receita Federal. Hoje eu estou aqui com esta baiana de sorriso lindo, simpática, Isabela Figueiredo, que foi aprovada em 16º lugar para o cargo de auditor fiscal. Auditor fiscal, né, Isabela? É para ficar feliz mesmo, pode sorrir. Muito. Parabéns. Obrigada. Eu imagino como você esteja feliz. Então, para a gente entender essa sua trajetória, se apresente para nós, por favor. Sim. Meu nome é Isabela Figueiredo Silva, tenho 34 anos, sou de Camaçari, Bahia, e de formação engenheiro eletricista. De engenheiro eletricista a auditora fiscal, o que aconteceu aí? Como que foi o início dessa sua trajetória, quando você decidiu estudar para concursos públicos, para a Receita, né? Conta pra gente o início de tudo. Então, na verdade, eu nunca tinha pensado, em fazer concurso. A minha mãe é concursada municipal e meu pai da iniciativa privada. Então, a minha cabeça era iniciativa privada, engenheiro eletricista, polo petroquímico de Camaçari, e aí eu fui. Só que no meio do caminho, eu fiz o concurso da Infraero e passei. E aí, quando eu conheci, o trabalho do serviço público, aí eu me apaixonei. Então, eu terminei a faculdade, me mantive na Infraero, como nível médio. Acabou que teve a concessão do aeroporto de Salvador. Então, eu decidi sair e iniciar para concurso. E agora, o que é que eu faço, Com a formação de engenheiro eletricista, e eu não pensava mais em atuar nessa área, o que é que eu vou fazer? Então, veio o cargo de auditor fiscal. E aí eu já saí pensando em Receita Federal, porque era zum, vai sair, isso em 2017. Quando eu comecei a estudar mesmo foi no final de 2018, e nada de sair, e aí eu fui conhecendo os fiscos municipais, os fiscos estaduais, e fui fazendo, e fui conhecendo o Brasil, e fazendo prova, e sendo reprovada, e fazendo mais prova, e sendo reprovada, mas sempre melhorando, sabe? Eu conseguia olhar por esse lado. Eu fazia uma prova, via que eu estava melhor do que a anterior, via o que eu podia melhorar, e continuava, e no foco. E Receita Federal vai chegar, e quando Receita Federal chegar, eu tenho que estar pronta, porque vai ser uma chance só, e eu preciso acertar. Graças a Deus chegou. Que lindo, Isabela. Você teve essa paciência, Essa certeza, essa paciência de saber que mesmo nas reprovações é parte do processo de uma evolução, né? Com certeza. Até porque foi muito tempo, Sim. Foram 5 anos estudando. Então, assim, se você não tiver metas mais curtas, você desiste. É muito complicado, porque é todo dia a mesma coisa. É acordar cedo, eu acordava muito cedo para estudar, porque eu descobri que eu rendia melhor estudando de manhã, por exemplo. Então, era melhor para mim. Descobri o tempo que eu conseguia estudar, de uma certa forma que eu dormisse com a consciência limpa, mas que no outro dia eu não acordasse cansada, porque não tinha prazo. Então, saiu uma prova que tem o meu interesse. Aí eu ia estudando para essa prova. Fiz a prova, não fui bem. Ok, tudo é experiência, a gente ganha. Então, isso vai me ajudar alguma coisa lá na frente. Vamos para a próxima, outra meta. E vai até chegar a hora. A constância. Bom. É isso. Em que momento você conheceu a estratégia? Foi logo lá no início, em 2017, ou veio depois? Foi logo no início. Eu tinha algumas pessoas na minha vida que estudavam para concurso, para outras áreas, não era a área fiscal. E aí, eles já utilizavam estratégia, então eu já comecei utilizando material. Tanto é que eu sou da época da assinatura vitalícia, a primeira. Ah, você é assinante vitalícia? Espertíssima. Eu não sabia até quando, Então vamos, eu já garanto isso daí. Sim. E vamos lá estudando. Teve estratégia, teve visão aí. Sim, com certeza. A gente não tem prazo, então a gente confia, E eu sempre tive muita confiança. Vocês sempre passaram muita confiança para mim no material que eu estava estudando. Porque, assim, a vida de concurseira é muita informação que você tem que absorver. É muita coisa nova, Concurso não é mais como era antes. Então, se você ainda ficar preocupado com o material que você está estudando, que não é de qualidade, não tem como, sabe? Não tem como. Eu precisava ter as certezas para que eu pudesse realmente focar apenas em estudar, me preocupar comigo, com a rotina que eu tinha que ter, para daí eu ter meu resultado. Exatamente, Você ter certeza que você não está perdendo tempo, que você não está com material errado, que não é eficaz e que não vai te colocar ali de encontro com o objetivo. Com certeza. Não é, afinal, concurso não é para você saber tudo, você tem que saber a questão certa, o que a banca quer. Essa que é a sacada do concurso público. Isabela, e aí eu entendi que você passou por diversas fases nessa sua trajetória. Eu quero essa última fase, então, da Receita Federal, que você já era uma concurseira de, digamos, alto nível.
né? Eu queria saber, então, como que era a sua rotina de estudos, quando você já estava nesse nível mais elevado, até para dar uma dica aí para o pessoal que quer chegar nesse ponto. Quando eu cheguei a estudar para Receita, eu já estava mais tranquila também, né? Porque no início a gente fica muito tensa, a gente fica muito nervosa. Por exemplo, eu cheguei a tirar a atividade física da minha vida, eu tinha uma época que eu não me alimentava direito. E no processo eu entendi que não era perca de tempo, né? Eu estava investindo na minha saúde justamente para me manter no processo. Então eu gostava de acordar cedo, eu acordava 5 horas da manhã, porque eu entendi que meu corpo funcionava melhor de manhã. E aí eu tinha uma rotina de estudo de 6 horas e 45 minutos líquidos, que eu ia levando direto. Aí depois disso, era que eu tirava um descanso, fazia uma coisa ou outra na casa, porque também era super reduzida as coisas que eu tinha que fazer. Tipo, esse tempo que eu fiquei estudando, eu ficava só estudando, e a vida era o necessário apenas, sabe? Era o básico do básico mesmo. E quando chegava de noite, aí eu ia pegar um vídeo, uma coisa mais leve, fora da minha meta, para complementar. Tinha alguns assuntos que eu sabia que eu tinha uma certa dificuldade, que ainda não tinha assimilado. Então eu ia no YouTube, aí eu pegava uma aula do professor, era uma lei que tinha mudado. Aí eu pegava para assistir. E dessa forma eu ia complementando. Era o Instagram. Tem alguns professores que eles colocam as questões, né, no Instagram, e depois eles dão a resposta comentada. Então eu saía para passear com meu cachorrinho, eu ia com meu fonezinho no ouvido e eu ia escutando. Para fazer mesmo, eu tive que fazer de uma forma que todos os assuntos da prova tivessem realmente na minha vida. Então eu vivi aquilo, né? Eu sei que não precisa ser assim com todo mundo, mas eu percebi que comigo tinha que ser desse jeito. Então eu fui adequando minha vida à melhor forma possível para que realmente eu conseguisse absorver tudo que era importante de todas as formas. É isso, é se descobrir durante esse processo. E quais eram as ferramentas que você mais utilizava, então, já nesse seu ciclo de estudos de 6 horas líquidas? Como que você fazia? Eu gostava muito do PDF, né, por ser mais rápido. Mas, além do PDF, tinha algumas matérias que eu ia e assistia a aula. A professora Adriana mesmo estava sempre assistindo as aulas de português. Porque português na FGV é uma coisa que a gente não consegue entender bem o que é, né? Uhum. Então, toda vez que ela soltava um vídeo, eu estava lá assistindo as aulas dela. Eu peguei também o curso de jurisprudência do professor Herbert e da professora Nelma. Então, eu assistia também o vídeo. O Instagram do professor Herbert, do professor Fábio Dutra também. Então, eu ia pegando várias formas, né? Eu ia pelo PDF durante a minha meta, na maioria, exceto algumas matérias, tipo economia. Economia, eu assistia a aula mesmo, porque era mais difícil para mim. Mas as demais era PDF. E nos outros horários extra-meta, aí eu ia para videoaula, eu ia para áudio, para justamente aproveitar outras formas de eu estar assimilando também o conhecimento, né, para estar chegando de uma forma que não fosse tão cansativa. E meu cérebro não entendia que era o estudar. Meu cérebro só entendia que eu estava absorvendo algum tipo de conhecimento. E se eu fosse absorver um conhecimento que não me levasse para o meu propósito, que era passar no concurso da Receita, por que não fazer um que me levasse, né? Sim. E é muito importante ter professores bons, mentores bons, né, Isabela? Faz toda a diferença. Faz porque eu não sei se vocês têm noção de como vocês fazem parte da nossa vida, né? Nesse processo de concurso. Porque a gente respira pensando, um professor fala uma coisa e a gente acredita naquilo e vai, né? Tipo, revisão de véspera. Eu peguei a semanal antes e eu peguei também a da véspera. Então, quando um professor dizia, ó, a probabilidade maior de cair esse assunto, você acredita, você confia naquilo e você foca naquilo, porque não tem como dar conta de tudo. Então, quando o professor passa essa segurança para a gente, é muito bom. E a gente, mesmo estando de longe, a gente cria um carinho com o professor, né? Com o professor, com a professora, com todo mundo. Cria esse laço, até porque a gente acaba participando, né? Eles também mostram muito da vida deles no Instagram. Então, a gente acaba ficando familiarizado mesmo com todo mundo. É muito legal. E é muito tempo, então viram a vida juntos mesmo. São as estrelas, né, da vida de vocês, os ídolos. Meu Instagram só tinha isso. É isso mesmo. Bom, Isabela, você comentou até de reta final, né, revisão de véspera. Eu queria entender como foi então a sua reta final, aquela uma semana que antecede o dia da prova. Quais as técnicas que você usou? Eu continuei, eu já estava revisando, né, pegando mais os meus resumos e fazendo questões nessa parte final. Eu consegui pegar todas as matérias, bater o edital,
Porque como eu já vinha estudando há muito tempo, a matéria que eu pegava, eu não deixava. Eu ia sempre estudando e reestudando. Então, eu mantive a programação normal, só que quando chegava de noite, o extra, eu ia justamente para essas aulas no YouTube, né? Aí eu ia pegar de algumas matérias específicas para estar vendo quais eram os assuntos, aí eu pegava uma lei seca para dar uma lida e ia incrementando dessa forma. Mas na minha meta mesmo diária, eu não tive diferença do que eu estava fazendo antes para a última semana da prova. Foi no mesmo ritmo, não aumentei meu tempo de estudo também para não ficar cansada. Era até onde eu sabia, porque eu já tinha tentado antes aumentar minha carga horária de estudo diário e eu vi que me cansava no outro dia, então não valia a pena. Né? Muitas vezes, quantidade de horas estudadas não significa qualidade. Às vezes você está estudando e você nem mais assimila. Então você precisa se conhecer. Você precisa saber até onde o seu corpo vai e tá tudo bem, porque o importante é você absorver. Você não controla tudo, né? O que você pode fazer, você faz. E o que você não controla, você entrega e confia. Muito bom te ouvir. Isabela, e você fez muitas provas, pelo que eu entendi, né? Fiz muitas Então provas. você adquiriu experiência de prova, que é muito importante também. Sim. Então, qual que é a sua estratégia ideal para executar uma prova? Porque assim, fazer prova de concurso não é apenas você saber a parte técnica, você tem que ter um controle emocional em relação ao tempo também, né? A prova de um concurso, ela mede tudo isso. Sim. Então, como que você chegou ali na sua estratégia ideal para execução de prova? No início, quando eu comecei a fazer concurso, a minha primeira prova, eu não consegui resolver as questões de contabilidade, só de contabilidade. Eu não consegui nem ler todas, né? Porque eu queria fazer tudo. E não é assim. Com o tempo, eu fui aprendendo e fazendo revisões. É muito importante você fazer revisões semanais e aplicar uma prova de simulado logo depois. Quando eu fui colocando isso, eu fui entendendo quais as matérias que eu conseguia fazer mais rápido. Então, apesar de eu ser da área de exatas, eu ia logo para os direitos, né? Eu ia direito administrativo, constitucional, tributário. Eu ia fazendo essas questões. Eu pulava as outras, já ia para essas. Aí depois eu voltava do início, aí eu já pegava português, aí eu já ia pegando uma economia, uma contabilidade e, por último, eu fazia as questões de cálculo. Agora sim, quando eu voltava nessa segunda vez, eu já dava uma olhada por cima. Se eu percebesse que fosse uma questão muito grande, eu pulava. Né? Se fosse uma questão menor, das de cálculo, eu já ia fazendo. E dessa forma, eu conseguia ver a prova, passar pela prova 3 vezes. Então, eu conseguia passar a primeira vez, só fazendo os direitos. Aí eu via a segunda, olhando todas as questões, mas só fazendo aquelas que eu tinha certeza. As que eram muito grandes e que eu não tinha certeza, eu deixava para lá, abstraía da minha mente. E depois eu voltava para essas maiores e para as que eu tinha dúvida. Né? E aí conseguia bater e fechar toda a prova tranquila. Dentro do tempo. Dentro do tempo, que é muito importante. E a Muito. discursiva, hein? Como que foi a sua preparação? Ai, meu Deus, a discursiva. A galera que é de exata tem um certo problema com discursiva, né? Eu tinha muito. E eu achava que era porque eu era muito sucinta. Mas não é. A gente precisa entender como a banca gosta, né, da prova. Não adianta só você ter conhecimento, você precisa ter essa maturidade. Porque tem coisas que pra gente que estuda é tão óbvio que a gente acha que não precisa escrever na discursiva. E é isso, aquela coisa que os professores batem o tempo todo, é aquilo que a gente precisa entender que é importante de colocar na prova. Porque às vezes você já está tão acostumado com o assunto, né, que você fala assim, não preciso nem colocar isso, que a banca já sabe. Não, é isso que a banca quer que você escreva. Então, primeiro, é você ir tranquila de que você tem um conhecimento mesmo teórico, né? E depois disso é você parar, você ler a questão e você escrever como se fosse para alguém que não entendesse nada. E aí você colocar de uma forma tranquila. Quando eu peguei a minha prova de tarde, eu já olhei logo a discursiva, não escrevi nada, só fiz uma leitura para já deixando já no meu cérebro, para ele já ir processando. E quem sabe até pegar alguma informação durante a prova, né, fazendo a prova. Fui deixando. Quando eu li a primeira vez a prova, aí eu já fui rascunhando a questão discursiva. Quando eu li a segunda vez, foi aí que eu fiz. Porque a gente também fica com medo, né? Porque marcar gabarito é rápido. Mas passar discursiva, né, no final para a folha mesmo, definitiva, rápido não dá, você pode errar. Aí na minha segunda passagem da prova, eu já coloquei lá e a terceira já estava tudo tranquilo. Mas a gente fica muito preocupada com a discursiva,
Sim. Eu fiquei muito E a preocupada. discursiva é isso, ela pode te colocar lá pra cima, mas também te derrubar, né? E aconteceu, né? A gente viu muita gente, tanto descendo quanto subindo com a discursiva, porque foi 60 pontos. Então, representava muito da prova, muito. E a gente, se no gabarito mesmo, na prova objetiva, já tem algumas questões, assim, que a gente não concorda muito, imagina uma discursiva, né? Como é que vai ser analisada? Eu mesma eu não tive coragem de corrigir minha discursiva. Eu fiz um trabalho mental para esquecer as questões, esquecer o que eu tinha escrito, porque eu ficava agoniada, não vi nenhuma correção dos professores, que eu gosto depois de passar pelo gabarito dos professores para ver a explicação, porque não tem só o gabarito, né? Tem a explicação também das questões. Eu falei, não, a discursiva eu não vou fazer isso, eu vou esperar sair o resultado, porque não vai adiantar, né? Vai ser como a banca quiser. Uhum. Isabelle, eu percebo uma positividade, assim, em você. Não sei se foi assim durante toda a trajetória, né, os 5 anos, mas eu gosto de abordar isso, além da parte técnica, da parte emocional, né, da nossa cobrança, né, o concurseiro, ele se cobra demais. Como que você lidou, então, com toda essa outra parte subjetiva que é tão importante quanto a técnica? É difícil, porque a gente se cobra muito mesmo. E eu que saí do trabalho só para estudar, só é muita cobrança, né? Porque eu queria trabalhar logo, sabe? Eu queria que aquela fase passasse logo. Mas a gente vai entendendo muita coisa. Eu aproveitei esse momento de concurso, que eu estava mais na minha, que eu realmente me isolei mais do mundo, para trabalhar também no meu autoconhecimento, para trabalhar em mim, né? Para entender o processo que eu estava passando, para olhar muitas coisas da forma que eu vivia. E aí, nisso, eu fui percebendo quantas vezes eu pesava muito nas coisas. A gente precisa ter seriedade, mas a gente não precisa tornar o processo tão pesado assim. O processo pode ser leve, até para nos ajudar o que a gente precisa, né? E quando chegou na Receita, eu já tinha mais essa noção. Eu já estava mais tranquila, eu já estava mais até aberta para encontrar com as pessoas para sair. Porque eu percebi que o importante era eu finalizar, olhar para trás e ter minha consciência limpa de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Mas poderia ser de uma forma mais tranquila, ainda com todos os nãos que eu disse, né? E assim, eu utilizava algumas ferramentas, tipo o meu Instagram. Eu tinha um Instagram, e meu Instagram eu usava para isso. As contas que eu seguia eram contas de professores, e eram contas que me traziam muito isso de paz e de tranquilidade, de conexão, sabe? De confiar, de fazer a nossa parte. Porque realmente é uma pressão muito grande. Foram 5 anos de cobrança muito grande, eu não imaginei que seria tanto tempo assim. E entender que a gente não controla tudo, né? Como você falou, a gente estuda, mas não tem que saber tudo, a gente não consegue saber tudo. A gente precisa saber o que cai na prova. E isso está além da gente. Às vezes até um chute que você dá e que você acerta, né? Às vezes é uma questão que é anulada, que você tinha errado e a questão foi anulada. Então tem muitas coisas envolvidas nisso. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, não vai ficar esperando cair do céu. Mas é confiar também, acreditar. E eu passei a acreditar muito nisso também. Eu acordava, eu fazia frases de afirmação para mim, sabe? Acreditando. Eu acordava, bom dia, auditora fiscal da Receita Federal. Porque eu preciso acreditar, né? Eu preciso trabalhar minha crença de merecimento, de capacidade, para que realmente as coisas venham para mim. A gente precisa estar aberto para receber tudo que o universo tem para nos dar. Senão a gente nem percebe e a gente fica só reclamando. Bom, Isabela, você tem uma dica de ouro para compartilhar para a gente? Tudo que você falou foi maravilhoso, mas aquela coisa final, que você considera que foi essencial para a sua aprovação? Eu acho que a primeira coisa, né, que alguém começa a estudar para concurso público é ter certeza que é isso realmente que você quer. Sabe, não comece por causa de alguém que fala para você começar. Não comece porque, é bonitinho. Não, comece porque é o que você quer. Porque vai ter muita coisa no meio do caminho que vai te deixar triste, você vai surtar, é normal. Você não vai bater sua meta. Você vai ver as pessoas vivendo coisas simples e você não vai conseguir viver. Você vai ter que se abster de algumas coisas e é natural, mas vale a pena, né? É a consciência da constância. É a consciência do que você realmente quer para você. Quando alguém falar comigo, eu incentivo super. O que eu puder ajudar, eu ajudo dentro da rotina que eu tive, dentro do que eu aprendi.
Aprendi muita coisa na dor, aprendi errando, aprendi fazendo prova, aprendi achando que tinha acertado e eu tinha errado. Mudei minha rotina várias vezes para encontrar o que era melhor para mim. E, assim, o que eu puder ajudar as outras pessoas para não precisarem passar pelo que eu passei, eu faço, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, uma retribuição. Porque eu tive a oportunidade de errar, tanto assim. E eu sei que tem gente que não tem essa oportunidade, que precisa ser mais assertivo ainda. Mas o resultado, ele chega. É a constância e é não desistir, é acreditar. Ter fé, ter tranquilidade. Tem momentos que precisa dar uma respirada. Tem. Tem momentos que precisa parar. Tem. E eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito que Ele coloca as pessoas certas na nossa vida. Até mesmo quando a gente está meio cabisbaixo, vem alguém que dá aquela levantada em você. E esteja aberto para isso. Eu não conseguiria passar pelo meu processo se não tivesse essa espiritualidade em mim. Para mim é muito importante isso. E o resultado chega, e chega melhor ainda do que a gente imagina, né? É sempre assim, é acreditar. É isso mesmo. E como você considera a estratégia, Isabela? Me ajudou muito, muito, porque você precisa ter uma base, né? Uma base que você confia. Então, eu tinha confiança no material da estratégia. Os professores se tornaram a minha família, de uma certa forma, os meus amigos. Eu dormia e acordava ouvindo os professores falando, explicando. E é muito essencial e fazer parte da nossa vida. Porque é um mundo à parte, você só tem noção do que é ser concurseiro quando você é concurseiro. Sabe? É um mundo completamente à parte. Quando a gente encontra mesmo as pessoas que são conhecidas, né, e que estão nesse mundo de concurso, a gente começa a ver que as nossas loucuras não são só nossas. Todo mundo tem as mesmas loucuras que a gente, então você não é só um ponto fora da curva, né? Porque no meu dia a dia eu não tinha pessoas tão próximas assim a mim que estivessem estudando. Eu fiz algumas amizades pontuais, mas não era tão próximo assim. Então, é gostoso de você ouvir que está todo mundo junto. E a estratégia traz isso, dessa segurança para você estudar, essa confiança nos professores, na qualidade. E isso nos traz um conforto. Porque quando você vai para a prova acreditando que você está bem preparado, acreditando no material que você estudou, acreditando no que o professor falou na revisão de véspera, você vai tranquilo. Pode ser que não caia aquilo que ele disse, porque não é uma bola de cristal, não tem como. Mas você já chegou lá em paz. Então, você tem mais tranquilidade para você pensar e para você resolver a prova. Tudo bem. Ó, o Weber tá descendo ali. Ai, meu Deus! Já vai encontrar. Jesus, viu? Muito bem. Isabela, eu quero te agradecer pela sua participação, por toda a sua linda trajetória e sua energia, viu? Obrigada, muito obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Obrigada, até mais.